Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com o episódio novo da série na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá começar esse nosso episódio de hoje. Antes de começar aqui, galera, obrigado pelos comentários de todos vocês, que eu perguntei no último vídeo o que vocês achavam de voltar com as lives aqui do canal. E eu vi as sugestões de vocês curtiram a ideia e nessa quarta-feira voltaremos aí a ter lives no canal, né? Consegui ali ajustar aqui os horários, o cronograma aqui. Quarta-feira, às 7h30 da noite, teremos live. Eu só não sei exatamente qual vai ser o tema dessa live. Então, eu vi que vocês deram sugestões de ensinar algumas aberturas nessas lives, sugestões de repente jogar as partidas de 10 minutos ou até mesmo com menos tempo. Mas me ajuda aí, deixa aí nos comentários o que você quer ver, o que você gostaria de ver nesse retorno das lives aqui do canal. Deixa aí nos comentários para eu saber. E bora lá para o nosso vídeo de hoje. Eu vou lançar aqui um desafio já para uma partida de 10 minutos. O desafio está lançado e vamos lá na busca de recuperar os pontos perdidos. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar aí nesse capítulo de hoje da nossa saga. Vamos ver quem que vai aparecer pela frente. Vamos lá, temos aí um adversário que tem aí seus 2.433 de rating. Vamos lá, vamos jogar. Ele tá jogando aí um peão da dama. Vamos fazer o fianqueto do bispo. E ele joga aqui uma abertura conhecida como ataque torre. É algo semelhante a um sistema London, só que o bispo ele vem para uma casa um pouco mais agressiva, né? O bispo ele vem aí para a casa de G5. E eu mudei um pouco a formação que eu costumo jogar, né? Que eu costumo jogar com o peão em D6 da Índia do Rei, pois nessas posições se eu jogo com o peão em D6, ele consegue jogar um cavalo D2 e E4. Então por isso eu prefiro jogar com o peão em D5 para dificultar o lance E4 dele. Agora fazer o fianqueto do bispo, jogar B6 para bispo B7, para novamente lutar pelo ponto de E4, que é uma ruptura que ele tem, que ele pode buscar em muitas posições. E agora com o meu bispo em B7, eu posso buscar colocar o cavalo em E4 em muitas posições. Esse cavalo ele pode ficar ali num ponto de apoio, num posto mais avançado que ele está sendo defendido pelo peão. Geralmente, nesse tipo de posição, as brancas buscam começar jogando na ala da dama com A4 e A5, ou até mesmo com B4. Né? Esses são dois lances bem característicos aí dessa variante. Outro plano pode ser, de repente, ele vir pelo centro, e aí ele pode preparar o E4 ou até mesmo trazer um cavalo para a casa E5. Ele preferiu trazer esse cavalo para a casa E5. E aqui eu já posso pensar se vale a pena ou não a troca desses cavalos, né? Por exemplo, depois de cavalo por E5, se eu jogar cavalo E4, D por E4, está simplesmente caindo o peão de E5, né? Vamos trazer esse cavalo para E4, pressionando já o peão de E5. Tem posições que esse peão ele pode virar um alvo. E agora ele vai ter aí o quê? Cavalo F3, talvez, como uma opção. Voltar o bispo para F4, uma opção também para defender esse peão de E5. Talvez eu possa organizar as minhas peças para começar a incomodar um pouco ele, começar a incomodar um pouco esse peão de E5, ainda que não seja uma tarefa tão fácil fazer isso. Olha, ele preferiu tomar em E4, me dando assim um par de bispos. Uma decisão um pouco questionável aí dele, pois esse bispo ele pode fazer falta, né? Agora, as casas brancas no tabuleiro ficaram muito debilitadas. Eu preciso encontrar agora uma forma de explorar isso. A casa D3 também é uma casa que ficou fraca na posição. Então surgem ideias como, por exemplo, levar essa dama para D3. Parece um lance bem decente esse daqui, dama D3.
Pois com esse lance eu quero trazer uma das torres para D8. E se ele levar o cavalo para B3, esse cavalo ele não está muito bem colocado. E o final ele parece interessante, pois como o cavalo está mal ali em B3, o peão de E5 também pode ser um alvo. Eu posso tentar organizar minhas peças para conseguir o controle da coluna D e também pressionar a debilidade, pressionar aí o peão de E5. Bom, aqui a posição parece bastante confortável de jogar de pretas até o momento. Vamos ver como que ele vai tentar resolver aí os problemas. Eu acho que um lance... eu pensei que ele fosse tentar fazer esse cavalo B3. E agora qual das torres trazer? Eu vou trazer a torre de F para D8, pressionando aí o cavalo. E aí teremos a escolha, depois que ele tirar esse cavalo, de trocar as damas ou não. Esse vai ser um ponto-chave aí da partida. Que parece razoável até a escolha de trocar as damas. Mas veremos aqui, né? Ele jogou o cavalo lá para B3, que era esperado já. E aqui que é um momento. Porque o que ele está querendo fazer, de repente? Talvez tirar essa dama para G4 para evitar a troca das damas e trazer uma torre para D1. Assim, minha dama não vai fazer grandes coisas por aqui. Uma possibilidade é eu trocar as damas e tentar ativar esse meu bispo com o bispo A6. E por que isso? Porque agora esse bispo ele pode ir tanto para a casa D3, se ele trouxer o cavalo para C1, o cavalo ele continua muito mal colocado. Aqui é aquele dilema do par de bispos contra duas peças menores. A minha luta na posição é sempre restringir essas duas peças. Então, a melhor forma de explorar o par de bispos numa situação como essa é primeiro limitar a atividade das duas peças, tanto o bispo quanto o cavalo. Bom, e o cavalo já está muito limitado já ali em B3. Bom, certo. Porque aqui se peão toma, torre D1, bispo E2, torre D7. Ele pega a sétima e aí eu começo a dar um pouco de contra-jogo para ele. Então, o que eu posso tentar fazer de diferente que pode ser melhor para não dar esse contra-jogo? Pensando se vale a pena simplesmente jogar bispo D3. Vamos lá, bispo D3. Porque... torre D2 é um lance que talvez eu tenha furado. Porque eu joguei bispo D3 com a ideia de jogar... Com a ideia de jogar bispo C2. Deu uma furada aqui. Bom, eu vou tomar em F3. Se jogar a torre D1, eu jogo C4, ameaçando tomar em B3. Se cavalo C1, eu tomo lá em G2. Aí tem uma melhor estrutura de peões, né? Dando uma estragadinha na posição. Dando uma estragadinha nos últimos lances.
uma pequena estragada. Afinal de contas, a gente nunca pode ganhar tranquilo, né? Tem sempre que complicar um pouco. Sempre temos que complicar um pouco. A ideia era fazer esse lance. E aí, se eu tomar agora em B3, ele toma em D3. Toma, 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 toma em A2. Aí ele joga a torre D1. A5, torre A1, torre D8, torre A2, torre D2. Lá vamos nós, mais uma vez. Lá vamos nós, mais uma vez. Você toma em B3, toma, toma, toma em A2. G5, toma, bispo toma. Complicamos um pouco. Eu acredito que ainda estou um pouco melhor, mas já complicamos um pouco aí a partida, só para não perder o costume. É... Bom, dei aquela travada básica aqui, né? Vamos lá, eu vou jogar diferente, vou jogar torre C8. Manter um pouco mais esses bispos, vai. Tudo bem que eu cedi a casa para o cavalo. Aqui a técnica não está funcionando muito bem, pois o ideal era o peão ficar sempre aqui na casa C5, controlando D4. Então, tive umas complicações táticas aí que não tava bem nos planos, né? Vou fazer aqui um torre C5, pressionando aí o peão de E. E a confusão tá armada na partida. Ele pode jogar até um B4, mas daí o meu bispo vai ficar em D3 lá para sempre, né? O bispo vai ficar incomodando ali. Eu posso até pensar em jogar um torre D5, C4, sacrificar a qualidade. Bem que ele vai poder devolver rápido jogando torre por D3. Mas existe aí essa ideia. Eu prefiro jogar com E6. E será que eu não consigo cercar aí esse peão agora? Esse peão de E? Posiçãozinha complicada, mas talvez eu consiga dar uma organizada agora, jogar um bispo F6. Vamos ter que ir aos poucos, né? Vamos ter que ir aos pouquinhos. Talvez eu tenha ainda alguma vantagem, mas não está aquela posição tão controlada como era antes.
Eu posso pensar em planos como tomar e vir atrás desse peão de E6, mas eu vou esperar o melhor momento de fazer isso. Mas existe aí essa possibilidade aí, né? Bom, ele jogou com B3. Tirar esse bispo para F6, que aí evita qualquer ideia. Com o bispo G5, às vezes eu tenho ideias de G5. Ele não está ameaçando nada, sempre que tomar em C4, o bispo toma C4. E agora ele veio com A5. Jogar torre D5. Eu sempre vou ter à disposição aquela ideia de jogar A5. Mas vamos esperar o melhor momento. Eu vou jogar bem com calma agora a posição, sem tomar nenhuma decisão precipitada. Pois eu já tomei uma decisão meio precipitada ali que deixou ele trazer esse cavalo de volta para o jogo. Que eu joguei aquele bispo D3 e furei torre D2, né? Não precisava daquilo. De qualquer forma, é uma posição sempre muito difícil de jogar. Com as brancas, ele tem mais debilidades, eu tenho par de bispos também. É que sempre a gente quer aquela partida toda controlada, que é aquela partida onde não deixa o adversário mexer. Mas tem hora que o cara se mexe um pouco, né? Bom, vamos lá, né? O tempo dele tá indo embora, tá gastando bastante tempo. Talvez ele já não tenha tanto tempo aí para conduzir a partida, porque agora que vai começar as complicações. Trazer a torre para C8. Ele tá tentando criar algo aqui na ala da dama. Eu já comecei a pensar em ideias como essas para vir atrás desse peão. Bom, e aí ele vem com o cavalo B5. Se torre B5, a B5, bispo C3, ele toma em D3. Certo. Se eu jogar simplesmente A6, podia jogar esse, torre B5, mas não precisa. Agora ele vai... Se ele fosse voltar com esse cavalo. Vamos trazer a torre para D8. Ele quer ir lá atrás do peão de A6. Corajoso, hein? Porque agora tá caindo o peão de C3. Vamos jogar bispo toma C3. Tudo bem que ele tem um bispo C7, mas... Na pior eu posso tomar. Mas eu vou tomar aqui em D2 primeiro. Porque eu tô ameaçando o bispo, eu tomo E3 cheque. E agora eu posso jogar C3. Ameaçando já a torre. Quando jogar a torre D1, eu jogo C2. Ameacei promover. Há quanto tempo esse cavalo tá caindo aqui? Só... Ah, agora que ele tá caindo. Eu tô olhando assim, será que eu tô louco, né? Será que eu tô louco? Quanto tempo essa peça tá no ar? Não, mas beleza, não tô tão maluco assim. Vamos jogar um torre D5, ameacei o cavalo. E agora ele tá completamente perdido. Pois eu posso jogar bispo toma B5, ameaçando o torre D1 cheque. Agora a torre D1 cheque. E aí ganhamos a partida. Bom, não foi, acredito que não foi a partida mais técnica, né? Poderia ter conduzido um pouco melhor esse final, mas não acho que ele tenha conseguido se livrar de todos os problemas ali também. Vamos lá, vamos dar uma olhada na partida. É interessante ver como que uma decisão ali, que foi a decisão de entregar o par de bispos com o bispo E4, já comprometeu a partida toda dele. Partida ali, uma decisão estratégica errada, ele já ficou numa posição extremamente difícil de se jogar. Basicamente, já não teve mais chances assim na partida.
Vamos lá, vamos fazer a revisão aqui. Primeiro, vou mostrar aqui para você como ficou a precisão dessa partida. Então, a precisão ficou 80,8 para ele, 89,2 para mim. Ali naquela hora com certeza aquele bispo E2 vai dar uma escapada à vantagem, mas vamos ver aqui no detalhe. Tem até uma partida, ó, fica uma recomendação aí para você. Se você for aluno da Chessflix, na trilha de treinamento que te leva até os 1500 de rating, tem uma aula de estratégia, na parte de estratégia, falando sobre par de bispos, que vai ter uma partida muito instrutiva para esse final, que é a partida jogada pelo Steinitz. É uma Ruy Lopes, par de bispos contra peças menores. É exatamente essa mesma disposição, é 2 torres para cada lado, o Steinitz tem par de bispo e o adversário dele, um tal de Rosenthal, tem cavalo e bispo. E é uma aula de como jogar contra as 2 peças menores. O Steinitz, ele jogou melhor que eu nessa partida de 10 minutos, ele conseguiu ir dominando o cavalo, dominando o bispo. Então, se você é aluno da Chessflix, tem essa aula minha lá na trilha que leva até os 1500. Se você não for aluno, também busca aí essa partida, é uma partida muito instrutiva, que você vai entender melhor do que eu estou falando. Se você quiser se tornar aluno, o link está aqui na descrição do vídeo para você entrar para a nossa lista de espera da turma de aniversário, onde você pode se tornar aluno com uma condição especial e ainda receber uma série de bônus, beleza? Bom, vamos lá, ó. Então, jogamos aí contra essa abertura, esse ataque torre. É um esqueminha de abertura, assim como é o sistema London. O branco ele quer jogar sempre essa formação, só que com o bispo em G5. Ele desenvolve o bispo numa casa em tese um pouco mais ativa, que é a casa F4 do London. Não necessariamente também, o bispo em F4 está muito bem colocado, né? É que ele está com um plano diferente, ele quer jogar o E4 rápido, né? Por isso que eu joguei com D5 e fiquei lutando aí pela casa E4. Essa é uma forma muito simples de se jogar de pretas, tá? E aí ele veio com o cavalo E5, que é um plano errado, é o plano mais correto, acredito, que é vir pela ala da dama. O computador recomenda até voltar o bispo para F4, mas isso aqui acaba sendo bem interessante, jogar na ala da dama. Bom, e aí ele já ficou um pouco pior. O computador prefere o cavalo D7 até. E aqui temos o lance que interroga, esse lance que estraga aí já a posição dele. O bispo toma E4, entregando o par de bispos. Gente, tem que dar mais valor ao par de bispos. Os bispos são muito importantes, né? Então, quando for trocar um bispo pelo cavalo, pensa bem que isso pode prejudicar muito a sua posição. Aqui ele já está com uma posição muito ruim, olha só, o computador dá mais de um ponto de vantagem, que agora o meu bispo controla todas as casas brancas, o peão tá fraco, ele vai só defender na posição. Bom, por enquanto jogamos bem, cavalo B3. Sabe o que é interessante? A partida do Steins que eu falei, surge essa mesma estrutura, com A7, B6, C5, A2, B2 e C3, e o cavalo fica aqui em B3 mal colocado. Depois tem um A5, um A4, piorando esse cavalo. Então, é uma posição muito semelhante. Olha, aqui ele prefere não jogar, ele prefere jogar o A5 direto, né? Igual eu estava falando da partida do Steinitz, já para vir com A4. Eu troquei as damas, joguei bispo A6, caiu um pouco a minha vantagem, mas olha, o bispo no D3 é o melhor lance da posição. Eu fiquei ali falando do meu lance que foi impreciso e tudo mais, mas é o melhor da posição, né? Agora, tomar em F3 ele considera um erro. F6 seria melhor. Peão toma, vai tomar de peão? De bispo. E aí, se agora dobrar na coluna D, E5. O computador sempre vai para um caminho totalmente diferente, né? É que agora o bispo em F6 ele defende a torre de D8 e aí não tá levando mais os temas. Entendi. O computador é tudo na tática, né? Tudo na tática. Aqui ele jogou bem, e cedemos essa casa, a casa D4 para o cavalo. Cavalo C1 era ainda melhor, já igualava imediatamente. Então, qual que era o lance aqui depois de torre D2? Esse que era o F6. Então, eu não acho que bispo D3 seja a melhor opção, assim. Porque talvez seja melhor até mesmo tomar em F3. Olha lá, mantém mais vantagem do que a outra posição. É um lance bom. E aí eu mantenho o par de bispos e vou melhorando aos poucos.
Porque do jeito que eu joguei bispo D3, eu dei essa chance do torre D2, cavalo C1, e aí ele troca o cavalo mal colocado pelo bispo. Ou então melhora o cavalo. Então, ainda que o computador ele diga que esse é o lance, na sequência eu tenho que achar um lance mais difícil, que é F6, bispo F6 e E5. Então, se eu tivesse visto isso, aí justificaria a ideia. Mas como eu não vi, daí era melhor, era mais prático simplesmente tomar em F3. Bom, ficamos numa posição aí que ele poderia ter igualado, mas ele ainda tem uma boa posição, olha só, né? Agora o cavalo em D4 ele já compensa tudo. Então conseguimos dar uma estragada, ainda que ele tenha estragado de volta. Não precisava mexer, ele teria que ficar parado ali na posição. Jogou B3, fui tentando melhorar aos pouquinhos, ele foi se mexendo demais. O que eu tinha que fazer aqui ao invés de 2C8? Caramba, ele fala que 2C8 interroga. Tinha que jogar rei G7. Torre G2. Ele vai me atacar aqui na posição? Como que é isso? Se rei G7, rei F2. Não entendi muito bem o plano. Por que que iguala isso? Digamos que eu passe a vez. Ele quer atacar mesmo. Quer jogar torre H1, H4, H5 e criar contra-jogo. Ele veio aí com cavalo B5 e aí já interrogou bastante. Tinha lance melhor do que torre D8, torre C7 direto. Torre C7, bispo C7, bispo por C3. Tá, pode ser, né? É mais direto. Aqui eu já tava naquela posição achando que qualquer coisa ganha, mas não era bem assim, não. Bispo C3, ele ainda tinha torre A2 e tá jogando. Torre A2 e ainda tá confuso, ainda que o preto tenha vantagem. Bom, aí como foi, ele já pendurou tudo, ele ficou completamente perdido. Bom, mas foi complicado aí o final, hein? Deu uma chance. Não foi, igual eu falei, tecnicamente não foi das melhores, porque deu chance pro adversário. Você tem uma partida boa tecnicamente jogada quando você não dá essas chances, né? Consegue ir apertando, apertando, apertando e teu adversário não mexe. Nessa, apesar de não ter ficado pior, em momento algum, a posição ela deu chances ali pro oponente. Bom, vamos subindo novamente, 2.789, vamos lá, vamos ver o que acontece aí nos próximos capítulos da nossa série. Se você está gostando, deixa seu like aí no vídeo, se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e já deixa aí na tua agenda, quarta-feira, nessa próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, tem live aqui no canal. Inclusive, deixa aí a tua ideia, o que você quer ver nessa live, ainda tô pensando qual vai ser o tema aí do retorno das nossas lives, beleza? Bom, então é isso, vamos encerrando por aqui e até a próxima.